João 5,19. Acharam o texto? Muito bem. Então vamos ler a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Senhor e Deus, obrigado nesta noite por mais uma oportunidade para lermos Tua palavra, Deus. Fala conosco, ilumina o nosso coração, para que possamos viver isto de maneira tal que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei justamente da interdependência vertical que Jesus tinha com o Pai e como isso tem a ver conosco. No nosso relacionamento com Deus, como Jesus, dependendo do Pai em todas as áreas, e nós olhando nossa vida, nossas imperfeições, o nosso pecado, o nosso ser. Então, quanto mais nós precisamos depender do Pai em tudo. Mas isso também, esse relacionamento vertical que nós temos com Deus, cria em nós uma interdependência horizontal. Isso é o ponto de hoje, porque isso tem a ver justamente pela nossa união em Cristo. O que é a nossa união em Cristo? A nossa união em Cristo não é outra coisa que quando nós passamos a formar parte da família de Deus, quando nós nos convertemos, quando nós voltamos a Deus, então Deus nos torna seus filhos. Nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 fala isso, que a todos que receberam, os que creem no seu nome, então Deus lhe deu a potestade de serem chamados filhos de Deus. E nós nos tornamos, assim como Paulo fala, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, qual é a nossa herança? A mesma herança de Jesus. Porque nós estamos unidos, e Paulo fala aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Então nós estamos unidos a Cristo. Essa união, nós vimos isso representado no texto anterior, em João capítulo 15, através do relacionamento do ramo com a uva. O ramo, ele não consegue viver sem a uva. Sem a videira, aliás, sem a videira. Mas a videira pode viver sem esse ramo. Então, nós somos os que precisamos estar unidos a Cristo. Nós somos os que precisamos estar unidos à videira. Mas essa união dentro da videira, você não é o único ramo da videira. Nós temos outros ramos. A igreja é composta de pessoas que precisam do outro. A igreja não é composta de pessoas, de indivíduos tão individuais que podem se tornar independentes. A igreja é composta por indivíduos, cada um com a sua particularidade, cada um com seus dons, habilidades, talentos, cada um com suas virtudes e defeitos, cada um com seus pecados nos quais está lutando e outros que já venceu. E ao mesmo tempo, essa pessoa precisa do outro, assim como outro precisa dele. Então, há uma ligação, uma dependência. Nós dependemos uns dos outros. Não é uma questão simplesmente de cantar a respeito de unidade. Tem a ver mais com um estilo de vida que nós devemos aprender. Nós somos ensinados a sermos independentes. Nós aprendemos a nos virar por nós mesmos. Desde o momento que nós nascemos, nossos pais nos ensinam a sermos independentes. Mesmo aquele pai coruja, aquela mãe coruja, que fala que não quer soltar os meninos, que é a coisa mais linda do mundo e tudo aquilo outro, chega uma hora que ora e fala a Deus que manda ele embora. Já está na hora dele ir.
mesmo que na hora da saída o choro, a saudade, tudo aquilo aconteça, entende, todo pai e mãe entende que tem uma hora em que o filho tem que se aprender a virar. Até porque cada um de nós que somos adultos, passamos por essa etapa. E se nós passamos por essa etapa, por que nós fechamos isso aos nossos filhos? Mas existe mesmo assim um relacionamento interdependente. Como nós vemos isso? Todo filho, no começo, depende do pai. E quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, é porque chega uma hora em que os pais dependem de nós. E nós temos que apoiar nossos pais, envolvendo inclusive a questão financeira. É claro que tem pais que têm uma boa condição, o filho não precisa, mas pode ajudar em outras áreas. A honra envolve isso. Há uma interdependência, igual ao relacionamento entre irmãos. Mesmo diferentes, deveria haver uma interdependência, o desejo de estar perto, de se relacionar, de se comunicar. Deve existir isso. Quando não há, quando isso não existe, é muito chato, muito feio. É triste, na verdade. Falta uma questão entre o relacionamento dos irmãos. Igreja é um relacionamento entre irmãos. E o exemplo de Jesus, aliás, na sua dependência de Deus, fala muito a respeito da nossa dependência com o outro. Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. 2. Filipenses 2, do verso 1 até o 11. É interessante prestar atenção nos primeiros versos, porque o que vem depois é justamente o que Paulo quis, é a explicação do princípio de Paulo. E Filipenses 2, do 1 até o 11. Muito bem, repararam no verso 3 e 4? Essa é a chave do texto de Filipenses 2. Nós não podemos fazer nada, nem por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um deve considerar o outro como? Superior a si mesmo. Quer dizer, toda vez que eu olho meu irmão, eu não estou olhando simplesmente alguém que é igual a mim. Eu devo considerar ele superior. Superior, não melhor, superior. Então, quer dizer, ele merece honra da minha parte. Eu preciso honrar o meu irmão. Que ele é digno de honra. Não é melhor, é digno de honra. Isso, o entendimento disso, deve diminuir em mim o desejo de xingar, de rejeitar, de desprezar o outro. Porque ele é digno de honra. Ah, mas o camarada não merece. Aí a pergunta é, por acaso nós merecemos também? O entendimento da graça me torna ver o outro superior a mim. Ele é digno de honra. Então, ele merece toda a minha consideração, todo o meu cuidado, todo o meu apoio. Por isso, eu não posso fazer nada, nem por rivalidade, nem por orgulho. Porque eu faço não para contender com ele, mas para apoiá-lo, para edificá-lo, para que ele seja conforme a imagem do Filho de Deus. E por isso Paulo continua, cada um não se preocupe somente com o que é seu. Ou seja, você vai se preocupar com aquilo que é seu, mas não somente com isso. Você não pode se fechar somente para aquilo que é meu. Mas nós devemos nos preocupar com o que é dos outros. Então, há em Paulo esse pensamento de, na nossa individualidade, nós devemos também pensar no coletivo. Porque nós somos uma comunidade. Igreja é comunidade. Somos um grupo de pessoas que nos reunimos com um bem comum e que nós devemos zelar pelo bem
comum. É o fim da igreja, como corpo de Cristo. E aí nós vamos então para Romanos capítulo 12. Olha o verso 10. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse texto explica o anterior. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o princípio de Jesus? Aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, o que você deve fazer? Fazer para eles. Então, você quer ser honrado por outro? Você tem que honrar primeiro. Não pelo, aqui vem um detalhe, não pelo fato de você querer honra, mas pelo fato de que você reconhece que ele merece. Isso para os efeitos da nossa vida em comunidade, da nossa vida como corpo de Cristo, da nossa vida como igreja. Igreja é isso, é a preferência em honra uns aos outros. Paulo vai falar para os Gálatas o cuidado que eles deveriam ter, porque eles se atacavam uns aos outros. Então Paulo faz o exagero, já que vocês se atacam tanto, então cuidado se vocês não vão se morder uns aos outros. Mas Paulo trabalha muito os uns aos outros ao longo do Novo Testamento. Não dá para ler todos os textos, é claro que não, mas ali mesmo no capítulo 12, verso 18. Se possível, quando depender de vós, tem que façam todos os homens. Capítulo 15, verso 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Qual é o nosso padrão? É Cristo. Então Paulo fala, você tem que acolher o outro. Como? Como Cristo acolheu você. Então eu vou pensar, vou acolher alguém. Eu vou falar com alguém, eu vou visitar alguém, eu vou ouvir uma pessoa. Eu quero colocar meu ombro para que a pessoa então possa desabafar. Como eu devo acolher essa pessoa? Com que espírito eu vou acolher essa pessoa? Eu vou acolhê-lo com o espírito de querer mostrar que eu sou o superior? Ou eu vou acolher da mesma maneira como Cristo me acolheu? Cristo abriu seus braços, Ele me recebe, Ele toma minha culpa e eu recebo a sua graça. Esse acolhimento é que nós devemos ter uns aos outros. Paulo está falando aqui de crente, relacionamento entre cristãos. É claro que, na teoria, isso é muito lindo e almejado. Todo mundo quer isso. Quem não gostaria de ser acolhido desse jeito? A questão não é se eu desejo ser acolhido. A pergunta é se eu estou acolhendo uma pessoa desse jeito. Eu sou essa pessoa acolhedora? Eu estou recebendo as pessoas como Cristo me recebeu? Principalmente com os membros da minha família, da minha casa, os meus fiéis, os meus irmãos. Efésios capítulo 4, do verso 1 até o 6. Efésios 4, do 1 até o 6. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você pode encontrar ali as 7 unidades da igreja. Primeira unidade qual é? A unidade do Espírito. Paz.
corpo, esperança, vocação, Senhor, fé, batismo. Isso nos une. Percebe como nós devemos nos esforçar? Paulo fala, nós temos que nos esforçar diligentemente por preservar essa unidade. Não é uma questão que nasce, é algo que se alcança. Não é algo assim que brota do coração. Com aquele que é chegado, brota, dá fruto e multiplica. E com aquele que não é tão chegado a mim? Aí onde vem o esforço, a diligência e a preservação. É uma questão que deve ser praticada uns aos outros. Percebe a interdependência? Você e eu não temos como falar para o outro assim, você faz primeiro que eu faço depois. Não, eu vou fazer. E eu espero que você me acompanhe nesta caminhada de interdependência. Por quê? Porque nós estamos unidos ao mesmo Deus. Se nós estamos unidos a Cristo, o mesmo Cristo, você está no mesmo Cristo em que eu estou. E se nós estamos no mesmo Cristo, como é que você e eu vamos andar separados? Para onde você vai que você não vai me encontrar? Porque o pior de tudo, pior entre aspas, é que você e eu vamos nos encontrar em algum momento. Você não quer falar comigo, não tem problema, mas mais na frente você vai precisar, ou eu vou precisar de você. E aí, nós vamos fazer o quê? Pertencemos ao mesmo Deus. Se eu, unido a Cristo, estou em problema com meu irmão, como é que eu oro ao Pai? Como é que eu posso ter comunhão com Deus? Se eu estou brigado com aquele com quem eu estou unido ao próprio Senhor. Aí eu vou orar a Deus a favor de quê? Deus vai me ouvir? Está difícil. Porque Cristo nos une na função do amor. Isso vai ser a pregação do domingo à noite. E quando Jesus vai falar do amor entre o Pai e o Filho, e nós vamos ver uma forma maravilhosa da Trindade. Eu espero transmitir aquilo que eu estudei. Eu gosto do assunto da Trindade. Não é que eu entenda tudo, mas o estudo, mesmo que eu não consiga compreender tudo, é muito maravilhoso porque aplica demais para nós. Mas se o mesmo Deus de amor, sendo eu inimigo do Senhor, Ele me resgata e me torna um com Ele, e da mesma maneira Ele faz isso com meu irmão, como é que eu vou me achar melhor do que Deus para fazer uma separação entre o meu irmão e eu? Cristo me acolheu, assim como eu era, me introduz no seu corpo, me torna um com Ele. Aí vem meu irmão, faz a mesma questão. Como é que eu vou me tornar superior a alguém, tendo recebido a mesma graça? Como é que eu vou negar o perdão a alguém, se o próprio Deus perdoou todos os meus pecados? Morre, gente. O orgulho morre. A arrogância cai. Sabe qual é o problema nosso? Eu analisando assim, por que às vezes nós não crescemos? Por que nós às vezes lutamos com as mesmas coisas? Eu tenho minhas lutas, eu tenho meus problemas, e às vezes eu sinto que eu não progrido. Por quê? É porque nós esquecemos que nós estamos unidos ao Senhor. Nós esquecemos desse detalhe. Porque se eu estou unido a Cristo, eu não estou sozinho. Eu tenho Deus. E eu tenho meu irmão. Você pode falar assim, eu tenho Deus e é suficiente para mim. Sim e não. Sim, porque Ele é tudo para nós. Não, porque Ele nos colocou dentro de um corpo para que nós sejamos interdependentes. Estamos em Efésios? Vá ao capítulo 4.
verso 11 até o 13. Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo concedeu-nos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita veracidade, verosimilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que nós somos transformados até o padrão que é Cristo? Através da igreja, através dos dons da igreja. Ninguém consegue crescer sozinho. Nós precisamos dos dons da igreja. E os dons da igreja não são propriedade de uma pessoa. Deus repartiu os dons livremente. Efésios tem 5, Romanos capítulo 12 tem mais. Mas o entendimento bíblico é que a multiforme graça de Deus coloca dons entre nós, inclusive dons que não estão na Bíblia, mas que servem para a edificação. Não. Que em Efésios 4 tem 5 ministérios, que eu queria dizer. Porque é a interdependência. Deus coloca uma igreja para que dentro do corpo todos sejamos edificados. Todos sejamos transformados. Todos sejamos consolados. Todos. Isso inclui, sabe quem? O pastor. Porque às vezes nós pensamos igreja e o pastor fica de fora. Não. Todos participamos. Todos vivemos. Todos nos edificamos. Mensagens que vocês mandam, textos que vocês colocam às vezes, me edificam. Não é as palavras depois da pregação, embora às vezes, irmão Jonas não está aqui hoje, mas eu gosto quando o irmão Jonas vai me cumprimentar, ele sempre tem algo a mais da pregação. Algo que eu penso assim, por que eu não pensei naquilo? Bem que eu poderia ter falado na pregação daquilo, isso me edifica. Porque você vê, eu não tenho todo o conteúdo da mensagem. Você pode pegar este texto e dar outro viés do texto, mantendo a essência do texto e fica lindo. E eu sou edificado toda vez que alguém prega. E eu tenho estado ali, seja em Maripaba, em Guarará, para mim tem sido uma bênção. Lembro em Montes Claros, uma vez, eu ia pregar domingo à noite. E o pastor principal da igreja pregou sobre Filipenses capítulo 2. Sabe qual era meu texto para o domingo à noite? O mesmo texto de Filipenses. Ele deu uma ênfase, eu dei outra. A gente não combinou. Foi o mesmo texto, foram duas pregações diferentes. Por quê? Porque a igreja é edificada assim. Toda vez que você participa, visita outro, quer ajudar, quer apoiar, aqueles que doam, aqueles que enviam, aqueles que dão cesta básica, aqueles que apoiam, tudo isso é para a edificação da igreja. Tudo. E nós trabalhamos em função disso. Eu quero o último texto que eu vou ler. Tenho aqui muitos textos. Mas o último que quero ler é Colossenses, capítulo 3. Que vocês leiam, aliás. Colossenses 3, do verso 13 ao 17. Colossenses 3, do verso 13 ao 17. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados
domine os vossos corações e sede agradecidos. Tudo que Paulo fala, uns aos outros, suportai, mas não é a questão de você ser chato e falar para o outro, tem que me suportar. Suportar aqui é a questão de ser sustento. De alguém que está fraco, você carrega. Isso é o termo bíblico de suportar. Isso aqui não dá lugar para alguém praticar bullying dentro da igreja. É uma questão muito pelo contrário, de levar as cargas uns dos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E vamos combinar, é mais fácil perdoar uma pessoa não crente do que um crente. Sim ou não? Você acha mais fácil perdoar uma pessoa não crente ou um crente? Não crente. Lógico, porque você espera do crente o padrão. Mas Paulo está escrevendo aqui à igreja. Nós devemos aprender a perdoar-vos, a dar e receber perdão uns aos outros. Agora, perdão, e o grande detalhe da questão, perdão não é um ato de chegar e falar assim, eu te perdoo, ai que acabou. Tem pessoas que têm essa facilidade. Eu não conheço até agora ninguém assim. Que chegou, falou perdão e perdoou. Eu não conheço. Perdão é um processo. Porque perdão é perder a justiça. É você carregar a perda. É você assumir que perdeu. Isso é perdão. Por isso que a Bíblia coloca o pecado como dívida. E por isso que o Pai Nosso fala, perdoa as nossas dívidas. E quando nós perdoamos, nós estamos falando para o outro, eu gostaria que você levasse todo o peso da justiça, a de Deus e a minha também. Mas quer saber, eu abro mão daquilo. Eu quero a graça sobre você e o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não quero que você seja julgado por aquilo. Eu não quero. Você abre mão do seu direito de aplicar justiça. Seja um direito certo ou errado, você abre mão daquilo. Você então, quando você perdoa, você está claudicando. Você está colocando a bandeira branca. Você está levando a derrota. Isso é perdão. Isso não é fácil de aceitar. Por isso que perdão demora tanto. E por isso é que nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Pelo amor de Deus, não multiplique nem leve isso para a potência. Jesus, quando os judeus falavam 70 vezes 7, era o jeito deles de usar um termo que eles não conheciam, que era infinito. Se os judeus tivessem conhecido a palavra infinito, Jesus tivesse falado infinito. Incendiário por ano. O negócio aqui é que já por ano. Nunca vi isso. Nós entramos nos paradoxos matemáticos do infinito. Então é melhor não entrar no paradoxo. Quando for necessário, o tempo todo. Então tem situações que quando você lembra, você vai ter que perdoar. Aí vem um mês, lembra do fato, está doendo? Perdoe. É duro, mas é necessário. Perdão é um processo. Nós não somos como Deus, que como o amor de Deus é puro e perfeito, Ele consegue perdoar de uma vez e para sempre. O nosso pecado pede justiça. Se eu tiver um grande amigo e ele fizer algo muito sério contra mim, e pelo amor de Deus, pelo amor, eu vou perdoar. Mas isso não quer dizer que eu vou continuar amigo dele, andando de lado a lado com ele. Lembre que assim eu fazia antes. Por quê? Eu não vou gostar mais da atitude dele e não vou compartilhar essa atitude dele. Perdoei, mas não vou perder. Mas aí vem o detalhe do perdão. Por isso que perdão é derrota e é perda. Porque o perdão envolve reconciliação.
a facada no orgulho. É um exemplo, pastor. Deixa eu só pegar. Vamos para o exemplo. Lembra que o padrão é Cristo. Deus somente nos perdoou. Que se você falar que sim, você não leu 2 Coríntios. A Bíblia fala que Deus nos reconciliou por Cristo. Nós fomos reconciliados por Cristo. Então, Deus não somente dá perdão, Ele reconcilia. Quando nós vemos o processo do perdão em Mateus, Jesus vai falar, se você tiver algo contra alguém, vá e reconcilia-te com o teu irmão. Então Jesus vai além. Isso é fácil? É um processo? Mas é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, leva anos. Se, dependendo da magnitude do fato, pode levar a vida toda. Mas entenda, e aí onde Paulo fala, se depender de nós, nós devemos estar em paz com todos os homens. Se depender de nós. Porque tem situações que fogem do nosso controle. Aí não tem jeito. Mas perdão envolve reconciliação. É duro, mas é necessário. Para nós, humanamente falando, isso é quase impossível. Mas para Cristo, não. Não. Para nós, humanamente falando, é quase impossível. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho uma empresa, um empregado meu, que o homem de confiança meu lá, está me fazendo caixa doido, ele me roubou. Aí eu descobri que está me roubando, ele me roubou 100 mil reais, por exemplo. Eu vou perdoá-lo, essa dívida dele, eu não preciso dar. Mas eu vou querer de novo, eu não vou. Então não perdoe isso. por isso, É difícil. é duro. É difícil. Por Na prática é difícil. Agora a teoria é. Por isso, o autor de Hebreus no capítulo 10, fala que não abandonemos a prática de nos reunir. Nós não podemos abandonar a congregação. Por quê? Porque é ali onde nós somos animados, exortados, consolados uns aos outros. Tinha outros textos, Tiago 5,16, 1 de Pedro 1, 22, 23, 4, 7 a 11, 5, 5, 1 de João 4, 11 e 12. E aí, muito mais ainda. Então, nós podemos falar sobre a nossa dependência de uns com os outros e podemos demorar aqui hoje, amanhã, domingo pela manhã, domingo à noite, a gente vai gastar tempo. O importante é entender o princípio bíblico de que nós temos uma dependência uns aos outros. O que eu dependo de você é tão importante como você pode depender do outro ou pode depender de mim. E essa prática vem por causa da nossa união com Cristo. E tudo vem por causa de que Jesus falou, eu faço aquilo que eu vejo do meu Pai. Nós temos que aprender esse princípio. Dependência. Eu vejo, eu faço. E se o Pai me amou e me manda amar o outro como Ele me amou, o padrão é esse.